Sejam muito bem-vindos a mais um podcast nesse canal, a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu estou muito feliz e, antes de tudo, eu quero agradecer você que se inscreveu no nosso canal. No nosso último episódio, nós trouxemos aqui o Subtenente Campos, né, Alisson? Isso. E ele compartilhou com nós a sua história, compartilhou os projetos sociais que ele desempenha junto à polícia. Então, foi um bate-papo muito legal. E você que ainda não se inscreveu, o que a pessoa tem que fazer, Alisson? Se inscrever, assistir, né, principalmente, dar aquele comentário, aquele feedback bacana, né, e não custa nada. Exatamente. Então se inscreve aí, dá aquela força, compartilha com todo mundo, ajuda a gente aí. Hoje nosso bate-papo é muito especial, nós estamos aqui com Luismar Facchini. Facchini, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para esse bate-papo descontraído, naturalmente, né? Exato. Falando de amenidades, de coisas nossas, da cacerência de um modo geral, né? Que a gente está aí há algum tempo e devemos ter alguma coisa para contar. Maravilha, maravilha. Tem um pouquinho de história, né? Tem um pouquinho de... E eu gostaria de começar presenteando aqui uma lembrancinha do nosso bate-papo, do nosso podcast. Uma caneca aí, uma recordação. Muito obrigado, começa bem. Eu fui. Começa bem, seguro. Maravilha. Facchini, eu gosto de brincar sempre no início dos nossos bate-papos, né? Vamos começar pelo começo. Eu vi o Forms, né? Que você preencheu o formulário lá. De Goiás, natural de Goiás. Eu sou goiano. Goianira, né? Goianira. Hoje Goianira é um bairro de... Goianira, nos antanhos dos anos 40 e lá vai qualquer coisa, quando eu nasci, na verdade era um lugarejo, era uma comunidade, né? Era, digamos assim, tipo uma vila parecida. Distrito. Um distrito. Na verdade, não chegava nem a ser um distrito, né? Depois que foi crescendo, muito perto de Goiânia ali, e hoje virou bairro de Goiânia, né? Ah, sim. Então... E como que veio parar em Cáceres? Como que foi essa história aí? É uma longa história. Não sei se... É o seguinte, eu lecionava em Turvânia, no estado de Goiás. Era professor concursado do estado. E eu tive... Porque naquele tempo era até curioso, era engraçado, porque quando você falava de fulano foi para Mato Grosso, ou ele largou da mulher ou matou alguém. Fugido. Era lugar de fugir, era para Mato Grosso. E eu, no meu primeiro caso, né, no segundo, graças a Deus, nunca... Né, eu tive essa ideia de fugir daquele ambiente áspero, que uma separação sempre causa transtorno, né? E eu resolvi vir para Mato Grosso. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, tá? E Mato Grosso estava com aquela onda, né, que era o Eldorado do Brasil, o povo estava vindo tudo para Mato Grosso, e pegando terras e garimpo, aquela coisa toda. E eu me entusiasmei, falei, vou para Mato Grosso. Chegando em Cuiabá, eu não gostei da cidade. Não gostei mesmo. Vocês não conheceram, mas a estação rodoviária de Cuiabá era uma pocilga. A água servida corria no meio da rua, aquela coisa toda, aquela sujeira, imundícia. Falei, não, aqui não é um lugar legal. E eu vou procurar um outro lugar. Aí comecei a andar pela rodoviária ali, olhando os guichês. Falei, eu vou escolher um lugar bem bonito para mim. Um nome bonito, né? E vi lá, Tangará da Serra. Falei, para lá que eu vou. Comprei passagem para Tangará da Serra, mas eu não sabia que era muito longe. E naquele tempo não tinha estrada. Para chegar em Tangará da Serra, você tinha que fazer baldeação no pé da serra. Descia e andavam mais de 1 quilômetro, quilômetro e meio, subindo a serra. A pé? A pé, com a bagagem. Lá em cima você tinha um ônibus esperando, aí você descia a serra e chegava em Tangará da Serra. Fiquei um tempo em Tangará da Serra, fiz um seletivo, comecei a lecionar no colégio estadual de lá. Né? Depois disso eu fui para Cuiabá. Falei, não, Tangará da Serra tinha 20 e poucas casas de tábua.
né? Isso meados de? Nos anos 74. 74. É. Tinha meia dúzia de casas de tábua, uma lama danada e muita areia, aquela coisa toda, muito, muito ruim. A ambiência não era legal. Aí eu falei, poxa, eu saí de Goiânia para vir para um lugar desse aqui, não tá legal. Vou para Cuiabá. Menos mal Cuiabá. Aí fui para Cuiabá. Cheguei, andando por lá, eu vi um chamado de contratação de repórter para assessoria de imprensa do governo. Mas nisso o senhor já tinha uma bagagem na comunicação ou não? Não, eu era professor, né? Era só isso, mais nada. Só isso, força de expressão, né? Porque ser professor é muita coisa, né? E aí eu vi aquele anúncio lá, precisa-se de repórter. Eu falei, e que tal eu ser um repórter do governo, né? Me inscrevi. Aí no dia de fazer, antes de fazer a prova, fui lá para saber como é que era o negócio. O cara, o Hermínio Fraga era o diretor de comunicação do governo. Aliás, ele era o diretor de redação, porque comunicação era Zé Eduardo do Espírito Santo, jornalista. Aí ele falou, olha, o senhor vai ter que fazer uma entrevista com o doutor José Eduardo, mas antes o senhor vai fazer uma prova comigo. Isso vai ser na quarta-feira da semana que vem. O senhor vai redigir uma matéria, a primeira prova vai ser essa, o senhor vai redigir uma matéria e a gente vai ver a qualidade da sua redação, né? Produção do seu artigo, você vai falar sobre o governo do estado e a sua desenvoltura no teclado da Olivetti, né? Eu nunca tinha batido máquina na minha vida, nunca tinha visto um teclado na minha vida. Aí, passei na loja no Sakura, era uma filial da Sakura lá na Galdino Pimentel, comprei um manual e falei, eu vou procurar uma escola de datilografia. Aí o dono viu aquilo e me perguntou, você vai? Eu falei, não, eu contei a história para ele. Ele foi lá, pegou uma maquininha portátil e me emprestou. Eu estava hospedado no Hotel Brasil, ali mesmo perto, e eu fiquei praticamente uma semana, porque isso foi numa quinta, quarta-feira, na outra quarta-feira, eu fiquei uma semana que eu não dormia. Eu passava dia e noite... Só treinando? Treinando, batendo máquina. Ficava aquele monte, comprei uma resma de papel ao máximo, esse sulfite. Ficava em volta da minha cama assim, ficava aquele monte de papel batido. Eu batia, enchia aquela, botava outra e tal. Quando eu fui na quarta-feira, eu fui fazer o teste. E fiz o teste. Bati máquina muito bem. Incrível, né? Redigi a matéria muito bem. Engraçado o termo, né? Bater máquina. Bater. Naquele tempo não se usava outro, né? Digitar, só para computador mesmo, né? Máquina é bater, porque você tinha que bater com força, né? Aí eu fiz o teste, olha, nada mal, vamos conversar com o Zé Eduardo. O Zé Eduardo falou, olha, o seu teste vai ser fazer a cobertura da visita do governador José Fragelli na inauguração do Colégio Estadual e da Transpantaneira em Poconé. Tá certo, vamos lá. E eu fui chefiando uma equipe de cinegrafistas, o Nenê, que morreu de acidente de avião, o Lenine, né, o Lauro, e fomos para Tangará da Serra. Chegamos no sábado, o evento seria no domingo. Hospedamos no hotel, perto de uma lanchonete, e começamos a tomar uma cerveja ali, e o cara falou assim, olha, eu te dou 50 mil cruzeiros, naquele tempo era 1000, né? Te dou 50 mil cruzeiros para você ir lá naquele bar lá e trazer para mim um sorvete de bocaiúva. Tudo bem? Não sei porquê, mas eu vou comprar o sorvete para você, né? Levantei, fui lá, tinha um moço lá, bem forte, com a pá mexendo com aquele sorvete, aquela máquina. Eu cheguei e falei, boa tarde, senhor. Já eram as 5 horas da tarde. Mas, boa tarde, senhor. É o que é seu? Eu falei, eu quero um sorvete de bocaiúva. Ele, o quê? Quero hospitalidade. Quero um sorvete de bocaiúva.
Sim, pois não. Rapou aquela colher e veio com ela pra cima de mim. Oi. E eu cata daqui, cata dali, escapei e os caras rachando de rir lá do outro lado. O cara, você não podia falar em bocaiúva com ele. Você entende? Bom, passado esse episódio, né, de curiosidade, fiz a cobertura direitinho, passei a noite escrevendo as matérias, aquela coisa toda. Quando fui na segunda-feira, levei a matéria pronta. Aí o Zé Eduardo analisou, falou, olha, muito boa a sua matéria. Agora, pelo amor de Deus, não precisava tanto detalhe, né? Eu contei tudo, até os espirros do governador eu coloquei na matéria. Aí fui contratado. Trabalhei um tempo na assessoria de imprensa do governo. Aí fui para o jornal Correio da Imprensa, que era um jornal de oposição. Isso tudo em Cuiabá mesmo? Isso. Era um jornal de oposição, era da época da Revolução, né? E muito perseguido, muito problema. E aí quando foi um dia, chegou um sujeito lá, chegando na história que você me pergunta que você me fez, por que Cáceres? Chegou um sujeito lá, eu estava dormindo em uma pilha de papel de jornal lá no fundo. Aí o menino chegou lá, e chegou e falou, olha, tem um senhor querendo falar com você aí. Falei, comigo? É. Bom, vamos lá. Cheguei lá, era um senhor mesmo. Falou, você que é o Facchini? Falei, se for para receber, sim, porque para pagar eu não tô, né? Não tô tendo, não. Ele falou, não, é o seguinte, eu sou de Cáceres, você já ouviu falar em Cáceres? Não, eu sei, já ouvi falar assim. Inclusive o prefeito lá é o Hernando Martins, né? Ele falou, é isso mesmo. Então, eu vim aqui para contratar um jornalista aqui em Cáceres. Mas eu quero contratar um sujeito, como diz na gíria aí, bago roxo. Porque mataram o dono do jornal lá e não tô achando ninguém que queira assumir o jornal. Nossa, cartão de visita é muito bom, né? Eu falei, é comigo mesmo. Falei, igual assumir. Pensa num sujeito valente, sou eu. Rapaz. E no fundo falando em mentiroso também, né? Mentiroso. Porque eu estava louco para sair do jornal, fazia 3 meses que não recebia salário, estava naquela situação terrível, uma perseguição danada. Aí ele falou, então faz o seguinte, você vai comigo? Eu te pago tanto por mês, um salário bom na época, e você já pode levar suas coisas se você quiser. Eu falei, não, eu vou dar uma experimentada, se ficou bom eu fico, senão eu volto. Ele falou, então tá. Você dirige? Dirijo. Nunca tinha pegado o volante na minha vida. Dirijo sim, por quê? Ele falou, não, porque eu vim de avião, vim na Catal, e aliás, eu vim de carro, mas eu quero voltar na Catal de avião, porque a estrada está muito ruim. Você leva o carro para mim? Eu falei, levo, sem problema nenhum. E a estrada era boa naquela época, né? Rapaz, você nem imagina. Essas estradas que o pessoal reclama aqui, isso é pavimento de luxo. Olha só. Aí eu vim, peguei esse carro, rapaz, e ele falou, eu vou te deixar, você me deixa no aeroporto. Eu falei, não, mas você pode dirigir até no aeroporto, de lá para frente eu vou. Então tá. Ele foi, desceu, falou, pega a estrada aí, a BR aí, vai embora. Tá. Esperei ele subir, peguei esse carro, rapaz. Eu sei que eu vim. Não sei como. A única percalço que houve foi que lá para lá do 120 tinha uma ponte de madeira que eram as as toras emparelhadas. E então você tinha que plumar aquilo lá que não podia só sair. A tora. Só as toras. Sem travessa. Né? O tal do pontilhão que eles chamavam. Aí eu parei, falei, não, aqui não dá, porque era fundo lá embaixo. Aí veio um ônibus da antiga Baleia. Não Baleia não, já era Transjaó nessa época. Acho que sim, me lembro bem. Aí eu chamei o motorista, deu uma paradinha, falei, olha, eu não estou conseguindo passar aqui, você não quer passar para mim? Ele, muito gentilmente, desceu, pegou o Fusca, era um Fuscão, passou o carro para o outro lado, né? Eu agradeci, ele foi embora e eu fui atrás. Eu sei que eu cheguei em Cáceres, era por volta de 11 horas da noite, mais ou menos. Isso eu tinha saído mais ou menos umas 11h30, meio-dia de Cuiabá. Nossa. Meio-dia. E
E o carro acho que não prestava mais. Aí o cara no dia seguinte, quando eu vi o carro, meu Deus, eu não acredito nisso. Sem paralama, sem escapamento. Tava destroçado. Então, aí eu comecei trabalhando aqui em Cáceres, no jornal. Foi assim a minha chegada tumultuada, toda atabalhoada em Cáceres. É uma história comprida, vocês, né? Há de convir que aproveita pouco, mas... Não, mas mas curiosidade de muitos. Curiosidade, exatamente. Para nós que somos mais jovens, principalmente como que é a estrada de Cuiabá a Cáceres, né? E tem vezes que a gente reclama, nossa, mas tá com muito buraco a estrada, né? Olha, era muito, muito difícil. Era uma aventura mesmo, você sair de Cáceres, principalmente num carro baixo, como era o caso do Fusca. De Cuiabá aqui, era um périplo, era uma via crucis. Você não tem ideia do que era. Quando não era buraco dessa fundura, era aqueles facão de estrada, né? Uhum. Que você tinha que estar desviando daquilo, porque no meio, se pega embaixo, vai arrebenta tudo. tudo. Né? E aqueles areião assim que o carro ficava dançando, deito de tempo, andando naquela areia. Então era muito gostoso, sabe? Era uma época vida de chuva, muito, então. muito doida. Fazendo uma retrospectiva, fala igual o Johnny, um apêndice, voltando lá na sua infância. O senhor passou pela infância e aí o senhor formou-se ali em Goiás mesmo. Até os 20 e poucos anos ficou naquela região. Eu me casei aos 17 anos, né? E com 25 eu já tinha 5 filhos, né? E então eu tinha que correr mesmo para poder tratar daquele povo todo. E a vida era muito dura naquela época, né? Eu mexia com roça, por exemplo, eu trabalhava na roça e lecionava, né? Ou lecionava e trabalhava na roça nas horas vagas. Porque naquele tempo você não tinha muita opção. Ou você era um professor, era um juiz de direito, era um advogado, ou você era um roceiro. Hoje está cheio digamos assim, de frentes de trabalho, a diversificação é muito grande. Hoje você, desde uma banca de churrasquinho numa esquina, até uma internet, você faz de tudo e ganha um dinheiro, né? Naquele tempo não, naquele tempo não tinha essas coisas. Você não era bem limitadas as opções, né? Quem tinha o seu armazém, o seu empório, tinha, quem não tinha, não tinha. Hoje não, hoje todo mundo se vira de alguma forma e né, diversificou as oportunidades. Aquele tempo era mais difícil. Então, eu fiquei nessa labuta lá até os 20 e poucos anos, que foi quando eu vim para Mato Grosso. E a virada de chave, porque de lecionar para jornalismo dá uma diferença, né, de atividade. Bem diferente. E a virada de chave foi quando fez o teste para trabalhar como jornalista, como assessor na parte do governo, né? Eu andei a cidade inteira em Cuiabá procurando emprego na época, não achei. O único emprego que eu achei foi na Caiçara, uma casa de material de pesca, que o camarada estava precisando de um faxineiro que fizesse outros serviços também lá na coisa, um tipo assim, um Jarbas da vida que fizesse tudo. E pagava meio salário mínimo. E eu pagando hotel, vivendo as minhas expensas com meio salário mínimo, você imagina que não dá, né? Falei, não, eu tenho que inventar alguma coisa diferente. Aí resolvi andar pelos órgãos públicos procurando. Naquele tempo não tinha essa história de concurso público, você chegava e arranjava um emprego e alguém te indicava, um político, coisa do gênero, você estava empregado. E no caso do meu emprego na assessoria, é que tinha um cartaz lá. E eu acreditei na possibilidade de virar um repórter. E ali foi a sua entrada no mundo da comunicação. No mundo da comunicação e nunca mais saí. Então, eu acho que eu me adaptei, me identifiquei muito melhor na área da comunicação que no magistério. O magistério era meio casca grossa. Quando editaram a Lei 5692 de 1967 e 68, por aí afora, não me lembro bem, é a LDB da época.
Quando editaram essa lei, a 5692, me lembro até o número hoje, eu falei, não é para mim. Daqui para frente eu estou fora. Porque tirava praticamente todos os direitos do professor e deixava o aluno muito à vontade para ser o que ele quisesse ser dentro de sala de aula. Falei, não é comigo. Porque comigo era no pau da goiaba mesmo, né? Tinha que respeitar, tinha que fazer a coisa certa. E eu não deixava moleque brincar de abusar de professor, de colegas, não tinha esse negócio. Era tudo muito, muito, muito duro. E esse estilo estava superado. Principalmente pela 5692. Aí eu falei, não, então ao invés de eu mudar de conduta, eu vou mudar de profissão. Foi o que eu fiz. E aí aqui em Cáceres, o senhor começa por esse senhor que, digamos assim, te busca em Cuiabá? Aqui foi o seguinte, tinha o jornal que o Correio Cacerense tinham assassinado o José Wilson, o fundador do jornal, e o jornal estava fechado, ninguém queria abrir, ficou aquele clima e tal. Então resolveram abrir um outro jornal. Jornal de... então não era o Correio Cacerense. Até então não. Mas o dono era o mesmo, que veio a ser do Correio Cacerense. Resolveram então abrir um outro jornal. O Jornal de Cáceres. Um tabloidezinho, mimeografado, fedorento de como é que chama aquilo lá? Tinta mesmo, né? E todo rebocado, mas era o que tinha na época. Aí começamos com esse jornal, depois comprou uns equipamentos melhores, mas aí o Dércio tanto fez que conseguiu comprar não só o equipamento do Correio Cacerense, que estava parado, né? Como também o nome do jornal, a patente, né? O slogan, aquela coisa toda. E aí ele começou a editar o Correio Cacerense. Na linotipo, primeiro no tipo, né? Catado o grão de milho para montar as páginas, e depois disso comprou-se uma linotipo. Você conhece o linotipo? Não. Se passar em frente ao Correio Cacerense hoje, tem uma lá na porta. O Correio Cacerense é aquele do fundo do Seon, né? Onde tem aquela máquina. Trabalhei quase 30 anos. Aquela máquina, ela fazia... ela faz, ainda existe. A impressão, dela ainda, né? Ela faz os tabletezinhos como se fosse carimbo, um após o outro, e forma a placa de chumbo, né? E aquela placa... Aí é letrinha por letrinha. Mas ela faz em conjunto. Ela faz em pontos, que eles chamam, né? 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos, a plaquinha assim, a linha. Ela faz de linha em linha, né? Aí você vai juntando linha, até formar o artigo inteiro. Aí fecha aqui. Pensa na mão de obra, né? E hoje pensar que geralmente eu fechava o jornal 2 da manhã, 3 horas da manhã, que dava pra... E hoje você pensar que você joga no Word, né? Porque eu tinha que esperar fazer a composição, a gente chama de composição, compor o jornal na linotipo, fazer as placas, montar tudo, tirar a prova e eu revisar para depois... Para ver se não tinha nenhum erro. Aí eu ia embora 2 horas da manhã, 3 horas, 6, 7 horas, 8 horas, eu já estava no serviço de novo. Era uma vida dura, mas muito interessante. Que legal. E aí em Cáceres passou por mais de um jornal, né? Passou por... Como que foi até chegar na parte da rádio? Passou por onde? Trabalhou em outras rádios? Eu trabalhava eu trabalhei no Jornal de Cáceres, Correio Cacerense, O Jornal, teve um outro jornal que também, O Jornal. Eu fiz o jornal A Voz dos Municípios, que cobria toda a região. Fiz também a Folha de Mirassol. Eu escrevia, por exemplo, só colunas fixas no jornal, eu escrevia 5 por dia. Eu escrevia só no Correio Cacerense. Umas e outras, politicando, informe, editorial e Zé Bacuri. Zé Bacuri. A história do Zé Bacuri é muito mais interessante. Se você quiser saber depois. Como que é? Zé Bacuri. Mas complementando, eu trabalhei nesses jornais todos, aí até chegar no jornal A Folha do Povo, que era do então deputado Ninomia Miguel. O Ninomia Miguel tinha a Rádio Jornal.
E eu trabalhando na Folha do Povo, insistiram tanto comigo que eu fui fazer alguma coisa na rádio. Ajudar na edição de um jornal. E aí comecei a falar ao microfone, gostei da brincadeira e estou até hoje. Né? Ali foi a introdução Ali na rádio. foi o debut no rádio. Que até então, o senhor era praticamente só digamos assim, nos bastidores. Fazendo as edições. Mas a história do Zé Bacuri é o seguinte. Eu estudava em Brasília nos anos 60 e estava lá na época do que eles chamam de golpe militar. Eu estudava no Thomas Jefferson e eu fazia parte do Grêmio Estudantil. E estava aquele marcha da família pela liberdade, uns negócios assim, né? Com Deus pela liberdade. Há uma forte tendência de transformar o regime do Brasil de democracia para uma ditadura do proletariado. Era a proposta do então presidente João Goulart. Com a queda de Jânio Quadros, aí veio o João Goulart, aquela coisa toda, e o João Goulart era comunista e queria implantar a ditadura do proletariado. E houve um levante nacional muito grande, revoltas e greves e manifestações bem parecidas com essas recentes aí. Primeiro tivemos uma muito grande em Recife, depois em Belo Horizonte, depois no Rio de Janeiro, na Praça da Sé em São Paulo, e aí por último em Brasília. E essa manifestação, inclusive eu fiz parte, nós fomos pela W3, e chegando na plataforma da Estação Rodoviária de Brasília, vocês conhecem lá, antes de chegar na esplanada dos ministérios, nós encontramos com a Polícia Distrital e a Cavalaria. A gente não sabia, até então a gente não sabia de nada. E aí, como diz na gíria, o pau comeu federal. Federal literalmente, porque lá era... Né? E houve morte, inclusive, o pessoal fala que não, mas morreu gente sim, eu vi, né? Gente com fratura exposta, crânio esmagado com coronha de fuzil. A polícia do distrital, elas andavam com um pedaço de pau, acho que tu usa até hoje, né? Cacetete de madeira. Tonfa, né? E rufava aquilo na cabeça do estudante, era uma só, o cara caía desmaiado. E eu fiquei com muito medo daquilo. E corri, escondi. Isso era por volta de 8h30, 9 horas da noite. Escondi debaixo de um monte de ferro, de vergalhões, de ferragem. Onde estava sendo, e hoje é, o Hospital Sara Kubitschek. E eu fiquei escondido lá debaixo dessas ferras até o dia amanhecer. E eu morava na quadra 10 residencial, tinha um quartinho lá. Passei no meu quarto só de madrugadinha, Brasília era muito cerrado, muita área livre, e eu andei por meio daquele cerrado até chegar no meu quarto, peguei minhas coisas mais pequenas que dava para carregar e vazei de Brasília. Que a coisa estava feia lá, cidade tomada de militar, de tanque de guerra, e eu não estava sabendo de nada, fiquei muito doido com aquilo. Saí de Brasília a pé, andei uns mais de 20 quilômetros a pé para sair. Peguei uma carona com uma caminhonete de entrega de tomate, me escondi no meio daquelas caixas de tomate, fui até Alexânia, Anápolis, até chegar no sítio do meu pai, lá perto de Goiânia. E abandonei os estudos, me casei, aquela coisa toda, até que eu vim parar aqui em Cáceres. O que eu não sabia é que quando eu cheguei aqui, o meu nome já estava aqui no quartel. E na primeira oportunidade eu fui preso. Caramba. Fui preso e o comandante ia me mandar para São Paulo, o Búfalo, naquela época tinha o Búfalo que vinha fazer aquele transporte, um avião da FAB. E já estava marcado para mim descer para São Paulo. Mas tinha um dos donos do jornal, que era o médico Zé Rondon, que é cardiologista, parece até que faleceu. O Zé Rondon era muito amigo do comandante. E intercedeu para o senhor. Aí foi lá
e conversou com ele, ele me liberou, mas com a condição de eu não escrever mais nada, de ficar de bico fechado. Podia escrever aniversário, essas coisas, mas matéria política, nada. Aí eu falei, mas é o que eu sei fazer, o que eu vou fazer agora? E aí eu tive uma ideia. Falei, eu vou criar um personagem, vou criar uma cidade fictícia e vou contar todas as histórias que acontecem em Cáceres como sendo uma cidade fictícia, com personagens fictícios, com tudo fictício. Sensacional. E eu criei o Zé Bacuri. A cidade chamava Pendura-Saia, município de Cacete Armado. Os personagens eram o Gomercindo, era o Epaminondas, era a Ludicrécia, né? Então eram esses nomes assim que eram os meus personagens. E eu contava a história. Todo mundo sabia que eu estava criticando o exército por construir quebra-mola em frente à vida dos militares e não construir em frente à escola. Por que em frente à vida dos militares tem que ter quebra-mola e em frente à escola não tem? Mas isso era lá em Pendura-Saia. E o prefeito era o Gomercindo. Então eu rufava o cacete do Gomercindo, que na época era o Hernani Martins, sabe? Aí eu criei o delegado, vou ter o apelido, né? Depois dele veio o Léo Tércio Sperbi. Foi outra vez que eu fui preso, porque eu fiz um artigo, aí já comecei escrevendo, fiz um artigo. Eu não era proibido escrever, mas eu estava assinando pelo jornal, era engraçado isso. Aí eu fui preso como editor do jornal, porque saiu um artigo que eu escrevi, mas não sabia que era eu. Ao invés de chamar o comandante de Léo Tércio Sperbi, eu chamei de Léo Tércio Sperman. Nossa. E aí deu errado. Deu ruim. Foi outra coisa, outra confusão. Eu tive que sair da cidade, mudei. Caramba. Aí eu fui pro Tocantins. Fui trabalhar. Tocantins? Aí eu fui trabalhar na construção da barragem de Balsas Mineiros pela Odebrecht. Trabalhei na Odebrecht lá dessa construção, trabalhei quase 2 anos lá. Aí me buscaram de novo. Não, seu lugar é lá em casa. Aí eu voltei. Então essa é a minha história da antiguidade em Cáceres. Zé Bacuri, cara, que história, hein? Essa ida pro Tocantins foi bem aleatória também, né? Técnica, né? Sensacional, sensacional. Facchini, e nesse tempo todo na comunicação, o mundo passou por inúmeras transformações, né? Evoluções. Qual você julga, qual você entende que seja mais impactante ou que mudou mais a forma de trabalhar na parte de comunicação? E até que te marcou, né? É o seguinte, quando eu comecei a fazer jornal em Cáceres, eu tinha um companheiro que me ajudava muito, que era o Enio Zatter. O Enio Zatter era um rapaz, gente boa demais, mas meio abelha tonta, assim, meio voadão. E ele usava um gravador daquele 3 em 1, um radião, um toca-fita. Sim. 2 em 1, 2 em 1, né? Desse tamanho, assim, uma caixa de abelha. E ele gravava, era o REC, né? Começava o noticiário e gravava o noticiário inteiro no rádio, direto. Terminava o noticiário, ele ia tirar, degravar. Degravava aquelas matérias. Né? O presidente da República, patati, patatá. Só que ele era meio aloprado, meninão novo, né? Ele trocava muitas palavras, colocava coisa do Arco da Velha, mas aquilo saía super engraçado. O rádio dava aquelas pipocadas de vez em quando, cada onda fugia, ele completava com alguma coisa da cabeça dele. Então, era muito interessante fazer um jornal nessa natureza. As matérias locais eu redigia, fazia as coberturas, aquela coisa toda, mas as notícias de fora, porque nós tínhamos a nacional e a internacional. As locais, nacionais e internacionais. Tinha as sessões certas. E ele fazia as estaduais, nacionais e federais e internacionais. E eu fazia as locais. Ele fazia, não, ele degravava e eu redigia de novo, né, consertando aquilo que podia consertar, que tinha jeito.
E saía aquele negócio. Mas não tinha concorrente, ninguém sabia de nada, era só o Correio Castelense que sabia das coisas, então passava batido. Né? Então era uma maravilha, a gente era soberano na comunicação, a gente sabia de tudo. Quando na verdade a gente estava chutando pra caramba, mas tudo bem. Aí, passado um determinado tempo, apareceu, era tudo na máquina de datilografia mesmo, da Hamilton, da Olivetti e tal. Apareceu a IBM de esfera, que ela era muito rápida, e você apertava uma letra, ela já elétrica. Ah, sim, E sim. foi uma inovação e tanto. Aquilo me encheu os olhos, ver uma IBM que ela corrigia, voltava, ela batia de novo e tal. Para mim foi um sucesso. Depois disso, o Enio Zatter perdeu o emprego, porque nós adquirimos uma... como é que chama a máquina, gente? Intertype não, teletipo. Teletype, né? Teletipo. Era teletipo. Era uma máquina de escrever, como qualquer outra, porém trabalhava sozinha. Se ela estava parada, de repente ela começava a trabalhar por impulso elétrico, recebia as matérias. Era como um rádio que recebia os sinais elétricos e transformava. E ele perdeu o emprego. Ficou na revisão, né? Aí chegou essa máquina. Tinha gente que vinha de longe para ver a máquina trabalhar. Novidade. Uma máquina que trabalha sozinho. Isso é inédito. Isso não é normal um negócio desse. E a máquina trabalhava sozinha. Isso que ano, mais ou menos? Nos anos 78, 79, por aí, 70, por aí. Antes dos anos 80. Aí essa máquina foi um sucesso. O Correio Castelense era o jornal mais importante do mundo, porque tinha eu toda hora esqueço o nome da... Teletype, né? Teletipe. E vinha gente para ver e tal. Daí apareceu o Telex. Mas o dia que inaugurou a máquina de Telex pela Embratel, antiga Embratel. Telex, que o senhor fala, é o tipo fax? O Telex é aquela máquina grande que ela recebe a notícia, recebe os impulsos elétricos, né, da notícia, e transforma em código, uma fita codificada e também impresso. Né? Igual aquele filme de faroeste, né? Que sai só a fitinha aqui. Exatamente, aquela fita. Aí, aquela fita a gente guardava para arquivo, porque você colocava ela aí e ligasse a máquina, ela rodava todinha de novo e o papel saía escrito de cá. Então aquilo foi o fim do humor. Eu falei, olha, Jesus Cristo está vindo. Né? Fim dos tempos. Não é possível um negócio desse. Né? Sensacional. Uma máquina não dessa, tem como modernizar cara, mais que isso aqui. Você tá ali, de repente a máquina o presidente Lyndon Johnson, Você olha assim, mas meu Deus do céu. Acabou de descer no aeroporto do Texas, o cara do mundo inteiro essa informação. O mundo inteiro ali, real, em tempo real, já tinha. Esse para mim foi o maior impacto da comunicação. Foi uma das maiores viradas. Foi o advento das duas máquinas, né? Da Intertype não, é a Teletype e o Telex, que para mim foi extremamente interessante, mudou a minha cabeça, tudo, de modo de fazer o trabalho, aquela coisa toda. Comecei a ler muita coisa que vinha e já mudei um pouco o meu estilo também. E foi uma inovação e uma renovação muito grande ao advento dessas duas máquinas, né? Aí depois veio a linotipo, né? Que era essa de chumbo, que não precisava catar letra por letra. Também foi outra inovação. Então, eu passei por um período muito rico em transformação do processo de produção de comunicação. Né? A produzir comunicação na minha época era um negócio assim, quase que miraculoso. De um tempo depois, virou a coisa mais fácil do mundo. Tanto ficou fácil que a profissão de jornalista ela deixou de ser
institucionalizada. Ela não é... Hoje qualquer um pode ser jornalista, qualquer um pode assinar por um jornal, qualquer um pode escrever. Naquele tempo, não. Naquele tempo você tinha que ter uma certa... Eu, por exemplo, era inscrito na Federação Nacional de Jornalistas, na FENAGE, tem minha carteirinha até hoje. Então você tinha que ter o número, aquela coisa toda. Era muito rigoroso. E hoje não, hoje... Tá tão fácil ser jornalista hoje, tá tão fácil ser repórter, porque tá tudo na mão, tá tudo pronto e acabado. Isso só toca para frente. Não tem mistério mais. Acabou. Caramba. E a internet, é claro que veio também como... O público que consumia esse tipo de jornal hoje também mudou muito. Geração passou, geração nova agora, hoje é tecnologia. Hoje, YouTube, por exemplo, nós estamos gravando aqui e amanhã vai pro ar e pessoas com o celular a pessoa pode ter acesso, né? Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo também. A internet também eu acredito que seja... A internet foi uma tsunami que, né, inundou. Em todos os segmentos. Inundou todo mundo. Alguns falam de analfabeto digital, essa coisa toda, mas a velharada também já está antenada, viu? Tá mexendo direitinho. Quando não dá conta, chama o neto de 4, 5 anos, que ele resolve o problema, né? Mas está todo mundo antenado, todo mundo conectado, digamos assim. E essas coisas que eu estou falando aqui é só para a história mesmo, para contar como foi, né? O que aconteceu. Porque ninguém lembra disso mais. Ninguém lembra que, por exemplo, uma matéria que você recebe em tempo real hoje, você tinha que copiar de um rádio, passar para um original, um papel, imprimir para soltar no dia seguinte ou 2 dias depois. Né? O trampo, hein? Né? Era trampo, hein? Era difícil, era complicado. Hoje não. Hoje está bem instantâneo, né? E até... Hoje mesmo o senhor no programa até teve um momento que o senhor falou com a pessoa que o senhor estava entrevistando, que a mudança, né, não só no jornalismo, mas no mundo digital, foi tão avançado que se o pessoal utilizasse só para as coisas boas, né, mas o problema é as fake news, as notícias realmente que não agrega nada, né, que acaba bagunçando mais a vida da população. Então, antigamente tinha muita dificuldade, porque realmente as notícias eram verdadeiras, né? Então, hoje a pessoa precisa, no momento que está ali lendo, procurar a fonte, procurar ver se realmente é verdade, porque senão acaba já replicando aquilo ali e levando para mais pessoas coisas que de fato não é realidade, não é verdade, né? Eu considero o mundo virtual hoje, a internet, como um deserto de areia movediça. Então você tem que caminhar sobre essa areia com muita atenção, com muito cuidado, para você não se dar mal. Porque nós estamos, como eu já disse, numa areia movediça, estamos numa plataforma, um piso tão vulnerável que quando você menos espera, você já foi. Você replicou uma coisa que não devia replicar, porque aquilo muitas vezes é até criminoso, ou é mentira, ou é ficção, ou é coisa do gênero. Então, você, na maior boa-fé, e quem mais paga caro por essa revolução informativa são os mais idosos, as pessoas mais crédulas, né? Pessoas que da boa-fé. Tia do Zap. Vocês jovens já andam com um pé lá e outro cá. A pessoa de mais idade, ela é muito crédula, ela vê uma notícia, acredita, né? Ela vê uma notícia na internet, olha, está na internet, é verdade, porque ela tem essa, digamos assim, essa cultura do acreditar. Não é que ela seja tonta, nada, Sim. Né? Mas é uma ingenuidade cultural, digamos assim. Então ela não está muito atenta para conferir se aquela fonte é confiável, se aquilo pode ser fake news, se aquilo não pode ser replicado porque pode causar um problema para ele. Então ele não está muito preocupado com isso. Tá aqui, ó, descobriram a cura para o câncer. Todo dia estão descobrindo cura para o câncer, etc. E tal, e ninguém cura do câncer. Então é preciso ter muito cuidado, né, na questão da internet, porque se você, como eu disse hoje, se você soubesse, ou se você souber,
separar o joio do trigo, a internet é a coisa mais fantástica do mundo. Mas se você não souber separar o joio do trigo, você pode ser pego na curva a qualquer momento. Olha aí. Exatamente. Boa analogia. Não, e é dois paralelos, né? O Facchini falando por exemplo, do jornal lá do Correio Cacerense, que era praticamente a única fonte de informação na época, e hoje que você tem muita informação instantânea e de várias fontes, né? E a pessoa consegue fazer muito fácil uma informação, né? Falsa ou verdadeira. E aí você tem essas pessoas que às vezes viram, por exemplo, o Correio Cacerense, que trazia informações, e hoje a internet aí que jorra informação, às vezes até falsa. Pois é, e inclusive é também um campo de batalha, né? Uhum. Se você, para construir problemas, inimizades, Exato. arranhar susceptibilidades, manchar boas amizades, essa coisa toda, é daqui para ali também. Então, eu considero a internet um fio descascado. Você tem que pegar nele com muito cuidado. Né? Ele está descascado aqui, então você pega para cá. Não pega no lugar que está descascado. O choque pode ser fatal. Então, muito cuidado com a internet. Eu tenho falado para o meu pessoal, gente, vocês estão deslumbrados com a internet e não perceberam. Né? E isso pode ser problema. Né? A internet tem muita coisa boa, muita coisa boa. Extremamente elucidativa, informativa, não te deixa dúvida de nada. Uma gulgada que você dá, você já tira sua dúvida, já resolve o problema. Antigamente eu ficava o dia inteiro dentro de uma biblioteca fazendo a pesquisa para fazer um trabalho de 2 folhas de papel. Né? Hoje, com 5 minutos, eu tenho todas as informações que eu precisar através da internet, através do Google. Hoje as bibliotecas o livro é só decorativo. Hoje é só para história mesmo, né? Antigamente a gente buscava, era aqui, e tal, sabe? Meu filho, isso aqui, antigamente a gente lia isso aqui de capa a capa, um livro desse aqui. O professor passava toda semana, tinha que ler um livro, tinha que ler 2 livros e tal. Hoje, se o professor passar para o aluno e falar, você tem que ler o livro de Guimarães Rosa. Né? Quem que é isso? Você vai ler o livro de Guimarães Rosa. Quem que é Guimarães Rosa? Né? Tá no TikTok? Não, mas então eu já que eu sei, peraí, Guimarães Rosa. Aí ele vai achar. Essa agora é inteligência artificial. Inteligência artificial, tem mais essa. Essa vai tirar o resto da identidade das pessoas, viu? Acabar com a identidade. Caramba. Porque eu, por exemplo, já não sou dono da minha voz mais. A identidade, a criatividade, né? Criatividade. Então, absurdo, né? Isso aí. E o Facchini falando, essa questão do cuidado, até pra gente que produz conteúdo. É algo que a gente sempre está discutindo, né? Assim, de ter zelo. A gente, como ouvintes do senhor lá, a gente tem como exemplo a questão da imparcialidade. Isso, né? É muito importante. E do cuidado com o que fala, cuidado com quem fala, né? Então, eu acho que, assim, o programa do senhor lá, por exemplo, é um dos exemplos pra gente que tá tentando, né, nesse ramo de produzir conteúdo. Exatamente, porque eu costumo dizer, às vezes eu uso termos meio chulos, né, uma linguagem mais coloquial, eu costumo dizer que microfone e pé de jumento são muito parecidos. Se você não tiver cuidado, ele te acerta a boca e pronto. Você entende? Você tem que ter muito cuidado. Cuidado com isso aqui, que você dá coice. E o coice pode ser terrível, né? Porque a palavra lançada ao vento, ela jamais retorna. Né? Quando você vai fazer um jornal, você redige a matéria, você analisa, você tira, você coloca, você subtrai, né? Subentende, coloca um parêntese, faz um monte de coisa. Mas aqui não. Aqui foi um abraço. Já era. Né? Então você tem que ter muito cuidado para falar com maior intensidade possível, com a razão e a verdade. Né? Emoção no microfone não dá certo. Eu tenho essa experiência. Tem que ser. E a gente como acompanha o senhor, né, todo dia,
verifica isso que o senhor está falando. É verdade. Essa parte de transformações, de evoluções na parte de comunicação. E Cáceres, como que evoluiu nesse tempo desde o primeiro dia que você se mudou para cá e hoje? Evoluiu? A pergunta. Comi um pouco, deixar o faquinho. Já tá ligando aqui. É o seguinte, quando você... É uma pergunta tão difícil de responder, porque muita coisa mudou. Uhum. Mas se você me perguntar, mudou para melhor? Houve evolução? Cáceres acompanhou o bonde da história? 200 e quanto que vai fazer 244 agora? anos. 244. Eu vou ter uma dificuldade muito grande para te responder. Uhum. Porque quando eu cheguei em Cáceres, eu até, um tempo depois, eu usava uma expressão que eu não quero usar mais, porque eu resolvi entender que o otimismo é o melhor ingrediente para você construir uma proposta de vida, né? Eu não quero mais ser pessimista, mas eu costumava dizer o seguinte, que Cáceres era a cidade do já teve, né? Do já era, da cidade do já teve, do já foi, a caminho do já era. Porque Cáceres já teve voos regulares. Olha aí, não sabia disso não. Também não sabia não. Aqui já teve voos regulares. Aqui já teve fábricas de refrigerante, uma fábrica mesmo, grande. Aqui já teve... Olha, tem um monte de coisa que Cáceres já teve e não tem mais. Em nome da evolução, essas coisas desapareceram. Em nome do crescimento socioeconômico e cultural, isso foi desaparecendo. E a cidade foi deixando de construir outras alternativas para substituir essas que foram sendo deixadas de lado. Entende? Então a cidade parou. A cidade parou de construir blocretes, bloco de... Uhum. Aquilo é octogonal, parece, né? Aqueles blocos Sim. octogonal, não sei se pentagonal, sei lá quantas pontas tem aqui lá. Eu sei que é aquele bloco lá que faz o calçamento. Ela deixou de construir aquilo porque aquilo ficou obsoleto. É terrível você trafegar pelas ruas Mas e cadê o asfalto? Não faz o bloquete, mas também não faz o asfalto. Quanto tempo você vê demora para asfaltar uma rua em Cáceres? Quando vai asfaltar a rua de um bairro, ou 2 ruas ou 3, é uma festa fantástica. Você chega numa água boa, numa Sorriso, anoitece uma rua de chão e amanhece asfaltada. O bairro inteiro na semana seguinte está asfaltado. Tem asfalto no meio do cerrado. Cáceres... Muitos lugares nem se forma o bairro sem o mínimo ali, né? Não, asfalto, já está tudo asfaltado. Com água, com luz, esgoto. com tudo. Aqui, quando asfalta uma rua, faz uma propaganda fantástica, aquilo vai para o jornal, eu mesmo anuncio com ênfase lá no rádio, fico entusiasmado, né? E tal, porque vai asfaltar a rua do Membeca. Tem 30 anos que estão asfaltando a rua do Membeca. Estou dando um exemplo só. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós fomos deixando de dar continuidade àquilo que nós tínhamos, mas também não substituímos essas coisas por outras melhores, mais avançadas, né? Então, quando você fala dessas coisas, eu me lembro do sinal de televisão em Cáceres na época, né? Vinha de torre a torre até chegar em Cáceres, sinal. Eu ajudava a fazer a manutenção dessas torres, né? Era um sinal sofrível e tal, mas era o que tínhamos na época. Depois veio a via Embratel, veio o micro-ondas, veio não sei o quê. E aí está o mundo totalmente diferente. Mas a Cáceres continua a mesma coisa, né? O asfalto praticamente não sai. O saneamento básico da cidade praticamente não anda, não caminha. Melhorou? Melhorou um pouquinho.
Mas melhorou o suficiente para justificar 30, 40 anos de desenvolvimento de outras regiões, de cidades que já nasceram depois disso e que já viraram centros de referência no estado de Mato Grosso, como é o caso de Tangará da Serra, como o caso de própria Ponte Lacerda, aqui bem pertinho, Cidade de e 30, 40 tantas anos. outras que você vê, você viaja por aí e você fala, poxa vida, a minha Cáceres encroou no tempo, né? Tá melhor? Tá, mas não o quanto poderia estar caso nós tivéssemos uma política mais eficiente, uma política mais sensata e uma política mais produtiva. Nossa política é muito incipiente, muito mal conduzida e, consequentemente, de péssimos resultados. A prova está aí que nós não temos um deputado sequer para defender os interesses do município. Né, com 66.032 eleitores, nós não temos um deputado. Isso é falta de competência, falta de compromisso e falta de responsabilidade civil da classe política. É algo que eu acompanho há alguns anos da rádio, com a dona Maridalva, com o senhor, que é a questão da conscientização. Teve até, antes da campanha agora, teve uma conscientização do voto, se não me engano, voto útil, né? Voto útil. Voto útil. Então é algo que eu lembro que sempre... Eles usam vários termos, né? Voto útil, voto consciente, voto não sei o quê, para dizer, olha, vota em candidatos locais que nós precisamos de representante local. Mas isso não tem funcionado muito, não. E você vê que a gente não tem representante para fazer a política, né? Não temos. Isso é o que eu encontrei na internet. Aí, ó. Tá falando só de inteligência artificial. De política. Você vê, por exemplo, acontecem coisas em Cáceres que só acontece aqui. Não tem como acontecer em outro lugar. Por exemplo, o governo do estado confiscar um hospital particular, filantrópico, e deixar a cidade sem atendimento de convênios e particulares. Algo polêmico aí, né? Um governo que pensa numa comunidade faz um negócio desse? O Fachin está defendendo quem tem Unimed, Fusex, Bradesco, quem tem dinheiro para pagar a consulta, pagar. Eu estou defendendo aquele que precisa dessa vaga e está sendo tomada por quem podia estar usando os convênios em particular. Correto. A UPA, por exemplo, os postos de saúde estão apinhados, estão congestionados de toda uma comunidade de clientes que poderia estar usando outras alternativas. Correto. Né? Como, por exemplo, os convênios, o próprio particular. Aí não deixa um município com 100 mil habitantes, que é centro de referência em saúde para uma população de 300 mil habitantes, que é a região e mais uma parte da Bolívia, sem esse tipo de atendimento. E mais, assume um hospital, confisca um hospital e deixa esse hospital jogado às traças. Fez do Hospital São Luís um anexo do Hospital Regional, aonde tem mais de um ano, já vai completar um ano, sei lá se já completou, que tem o elevador está quebrado. O governo do estado, a Secretaria de Saúde, não é capaz de mandar consertar um elevador. O pessoal tem que estar subindo e descendo rampa, empurrando o paciente. Né? Maca, cadeira de pessoa roda. de cadeira de roda, aquela coisa toda, porque não é capaz de trocar uma roldana de uma engrenagem de um elevador. Né? Um aparelho de raio-x, de tomografia, anos inteiros encostado, tomando poeira, porque falta uma pecinha. Sabe? Essas coisas assim. Eu, por exemplo, tive que fazer um tratamento, usar a minha pessoa como referência, fiz um tratamento de radioterapia, eu tive que ir para Rondonópolis. Olha aí, deslocamento. Você imagina eu passar 2 meses em Rondonópolis fazendo radioterapia, que é um tratamento considerado primário na questão do tratamento do câncer, que podia muito bem ter aqui no Centro Oncológico do Hospital Regional. É só querer colocar e pronto. Não existe mistério nenhum. Rondonópolis tem, Sinop tem. Por que Cáceres não pode ter? Porque não tem representação política.
Porque a política daqui é uma política canhestra, uma política do olho no umbigo. Fala igual o senhor fala da cuiabania, que só raça pra lá. E nós somos vítimas históricas, como você colocou aí, da cuiabania xenófoba cabeça de bagre. Porque o cuiabano não gosta de cacerense. Aliás, ele não gosta do interiorano. Para ele só existe Cuiabá. Cuiabá, 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 Cuiabá. Tem até uma música. Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá. Então, para eles é só Cuiabá. Eles botam uma barreira lá no 120, que é o que é para vir para cá, não passa. É difícil. E nós ficamos nessa morrinha danada de ficar elegendo candidatos de outras regiões, da própria Cuiabania, na confiança de que eles vão nos ajudar. A prova está aí. Nunca ajudou, né? Então, quando você me pergunta se houve a Cáceres dos meus bons tempos, né? Quando eu andava de calça boca de sino, sandália franciscana, cabelo batendo no ombro, né? Aquele tempo era bom. Naquele tempo nós chegamos até a 5 deputados na região, 3 em Cáceres. Hernani Martins, José Lacerda e Nonomia Miguel. Olha aí. Hoje nós não temos ninguém mais. Olha. E o resultado é esse que está aí. A Cáceres parada no tempo. Eu costumo dizer que Cáceres tem que ser colocada numa oficina para trocar as rodas. Tirar essas rodas quadradas e colocar rodas circulares. Circunferenciais. Senão não vai. Não, e comentando essa questão que o senhor falou do hospital, a gente como profissional de seguro, a gente sempre fala, a gente comercializa o seguro-saúde. E é de suma importância para dar apoio, né, ao SUS, igual o senhor falou. Às vezes, lugares que não tem esses convênios, a pessoa que pode ter, ela está utilizando a vaga, né, de uma pessoa que não pode ter um convênio. Porque se o governo confiscasse o hospital, que estava realmente precisando de uma providência, cobrei muito essa providência, mas eu não pensei que o Estado fosse cobrir o sujo com o mal lavado. Né? Se estivesse oferecendo tratamento para todo mundo, independente de qualquer coisa, ótimo. Mas não, tem gente aí com 2 anos esperando uma simples operação de vesícula. Outras pessoas já morreram de câncer porque passou da hora de ser atendido. E acompanhando o programa do senhor, eu vi que até esses dias o senhor estava cobrando lá que tem um projeto de um hospital particular e parece que estava meio emperrado o negócio, né? Pois é, mas felizmente eu tanto bati, né, que, modéstia à parte, que esse pessoal é o seguinte, não tem medo do Facchini, mas tem medo do conceito perante a opinião pública. Eles não querem se macular. Né? Então o Facchini bota a boca no mundo, suja o nome das pessoas. Fiquei até sabendo que teve uma autoridade palaciana que ficou chateada comigo quando eu falei que são os políticos, que eles são sem vergonha. Né? Que eu faltei com respeito com o governador, com o deputado, seja lá com quem for, chamando-os de sem vergonha. Aí eu perguntei, escuta, o que é desrespeito? É você deixar uma população sem atendimento, praticamente sem atendimento médico, ou você chamar alguém de sem vergonha? O que é mais desrespeito? Por exemplo, na questão do hospital. O Quality, eu entrevistei o diretor da empresa, e ele falou para mim, em off, ele disse, Facchini, temos dinheiro, a empresa tem dinheiro, a empresa tem todos os recursos necessários, a empresa tem os equipamentos necessários, tem tudo pronto para instalar o hospital. Só nós não fazemos isso por conta eu diria até da inadimplência mesmo administrativa do governo. Autorizações. Nem autorizar. Se não autorizar, não vou autorizar por isso ou por aquilo, mas faça o levantamento, faça dê pelo menos o não, né? Vê, olha, essa planta não serve, vocês mudam essa planta e tal. Não, mas nem analisava a planta. Esses dias agora, 2 semanas atrás, foi aprovada a planta
pela Anvisa estadual. Pela Visa estadual. Essa planta vai ser colocada em prática, o pessoal vai instalar os equipamentos. Daí vem a autorização de funcionamento, que é o alvará de funcionamento, né, com o laudo de autorização, essa coisa toda. Mas isso ainda vai uns 6 meses ainda. Mas, felizmente, já é um passo, né? Criaram vergonha. Né? Já acha ruim eu falar isso? Né? Mas é isso. Mas você sabe por quê que estava... Isso é um pensamento meu, uma concepção minha. Eu não estou afirmando. Mas há um interesse velado, subterfugioso, malandro, cínico, do pessoal da saúde, de uma parte de pessoal de empresas cuiabanas que operam na área da saúde, em drenar a média e alta complexidade de Cáceres para Cuiabá, que é o que rende, que é o que dá dinheiro. Tira daqui, manda para Cuiabá. Outro dia eu falei com a prefeita, eu falei, prefeita, eu não entendo a senhora comprando ônibus para levar paciente para Cuiabá. Ah, Faquinha, mas tem que fazer, porque como é que faz? Não sei. Ora, o consórcio monta uma frota de ônibus para levar doente para Cuiabá, paciente para Cuiabá. A senhora compra ônibus para levar paciente para Cuiabá. E o sistema de saúde, a máquina da saúde, que é um dos pilares de sustentação socioeconômica de Cáceres, ao lado do agronegócio, ao lado do turismo, ao lado do não sei o quê, ao lado da educação, com a universidade, essa coisa toda, são os pilares. A saúde é um dos grandes pilares de sustentação socioeconômica de Cáceres. Cáceres é um centro catalisador e redistribuidor de bens e serviços, principalmente na área da saúde. E a senhora está ajudando a desmontar, a sucatear a saúde de Cáceres para levar para Cuiabá, para atender o egoísmo, o egocentrismo, a gula desse povo que só pensa em dinheiro, prefeita. Ela, não, mas isso vai mudar. Espero que mude, porque estão estão desmontando, e faz tempo, desmontando o sistema de saúde de Cáceres para beneficiar empresas que operam na área em Cuiabá. Você pode observar isso aí. Ah, precisa de uma operação de hernia para Cuiabá, consórcio, Cuiabá. Né? Ó, ônibus 2 horas da manhã, vai para Cuiabá, para operar catarata, Cuiabá. Ora, nós temos um aparato aqui, nós temos uma equipe médica, um corpo clínico em Cáceres, de fazer inveja a muitas capitais por aí. Sabe, Cáceres tem excelentes médicos. Sim. Em todas as especialidades. E o que não tem hoje é porque já foi embora. Foi para outras regiões porque está sendo coagido aqui, está sendo minado o trabalho dos médicos aqui. Né? E essas pessoas, elas não ficando aqui, você não tira só a questão da saúde, mas você tira o entorno. Por exemplo, um restaurante, que a pessoa que vem de uma região vem para cá, ela vai usar um restaurante, ela vai usar um hotel, ela vai usar um posto de combustível. Então é toda uma cadeia que ela é afetada. Você colocou muito bem, é uma cadeia de prestação de serviço. Acabei de colocar centro, catalisador e redistribuidor de bens e serviços. Então catalisa, ela converge. O sujeito vem de Rio Branco para fazer um procedimento aqui em Cáceres. A primeira coisa que ele faz é chegar lá na entrada e tomar um café no posto de gasolina, abastecer o carro, né? Ele já passa na borracharia, já manda arrumar aquele pneu, ele desce, ele vê uma coisa interessante na cidade, ele compra para levar para a esposa, para o filho, ele vê um artesanato, ele vê uma outra coisa, ele come uma pamonha, ele faz qualquer coisa na cidade e deixa dinheiro muito acima daquilo que ele vai pagar muitas vezes, que às vezes até pelo SUS, sabe? Mas o que acontece? Estão drenando isso para Cuiabá. Drenando, e faz tempo isso. Eu estou falando faz tempo e parece que o pessoal não enxerga. E para mudar isso aí? Para mudar, a população precisa... Começa pela população. A população precisa entender que voto é coisa séria. Voto não é instrumento de barganha, não é instrumento de vingança, sabe? De nada disso. O voto é moeda política.
É com ela que você adquire a representação política de fato que vai bater lá na porta de quem tem que tomar as providências e chutar a porta. Se não bater, não sair, chuta a porta. Mas vai ter que ter autoridade para isso. E para ter autoridade tem que ser eleito. Né? Senão, não tem jeito. Só através do fortalecimento da estrutura representativa de Cáceres na Assembleia, no próprio governo, porque o dia que tiver deputado, vai ter secretário. Porque o deputado chega e fala, governador, eu preciso, o secretário de saúde agora vai ser lá de Cáceres. Ou então eu meto o pé no balde. Entende? E ele vai nomear o secretário de saúde de Cáceres. Então o Cáceres vai ter secretário de saúde, vai ter coordenador, vai ter subsecretário, vai ter a secretária adjunto, vai ter não sei o quê, e vai fluir a coisa. Mas primeiro tem que eleger deputados. Essa não tem outra saída. Ah, não, porque o deputado fulano lá de Lacerda, de não sei de onde, vai ajudar. Ajuda. E a ajuda é bem-vinda, a gente agradece. Mas isso não é o suficiente para mudar isso que está aí. E eu acho que o senhor viu isso, por exemplo, quando passou pela Câmara, né? Geralmente, um vereador que ele tem um apego com um bairro, muito difícil ele vai ter um olhar para outro, né? O político que tergiversa é aquele que é, por exemplo, eleito por Cáceres, a deputado estadual. E nós temos exemplos clássicos disso aqui. Ele é eleito por Cáceres para deputado estadual. Aí ele começa a fazer firula, né, distribuir recursos com outras regiões e começa a abrir o leque para poder criar novas bases eleitorais. Ele vai à bancarrota. Aquele que fecha a questão com a sua região, esse permanece uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes eleito. Nós temos exemplo disso aqui. Então, você colocou bem, é o seguinte, o vereador da comunidade tal, ele elege por aquela comunidade, aí ele chega aqui na cidade, ele empolga, aí vai querer representar a cidade inteira, na próxima eleição ele não tem os votos que ele teve lá e não se reelege. A gente teve muito exemplo disso, né? O cara que ganhou uma vez e nunca mais ganhou. Esqueceu a comunidade dele. Isso é praxe, sabe? O sujeito se arvora, abre o leque, não dá conta de fechar o compasso das pernas, dança. E eu me assusto com muitos colegas meus, jovens, assim, um pouco mais novo que eu, mais novo que eu. Não vou nem votar esse ano. Não. Político é tudo igual. E a pessoa tem a percepção minha, tá? Uma percepção minha do meu ciclo de amizade. Muitas pessoas não dão essa importância e não tem essa percepção. E confesso que eu fico assustado, né? Fico assustado porque nós precisamos dessa representatividade. Há uma corrente de pensamento, de raciocínio, de que não vale a pena votar porque os políticos são todos iguais. Isso não é verdade. Primeiro, começa por aí, que isso não é verdade. Nós somos ser político de gênese. Desde o ventre você já depende da política. Porque a sua mãe, quando estava gestante de você, ela precisou dos serviços políticos para fazer o seu pré-natal. Né? Tudo passa pela política, mesmo que seja particular. Né? Mesmo que seja particular, ela é política. Né? Então, eu não sou político, eu não gosto de política, isso é conversa de quem não sabe o que está falando. Porque ele vive em função de política. O ser humano, ele é essencialmente político, em todos os sentidos. Não a política eleitoral, a política eletiva, essa coisa toda, é um outro ramo da política. Mas a política, de um modo geral, ela está presente em todos os quadrantes da vida de uma pessoa. Então, eu não vou votar. Você não vai votar, alguém vai votar por um candidato ruim e depois você vai ter que aguentar. Você não vai poder reclamar. Né? Porque quando os bons não ocupam os espaços, os maus o fazem. Entende?
E algo que a gente vê hoje é clichê, mas é o que a gente vê que parece que é colocado pelo marketing, é a questão da polarização, né? Essa questão de, ou é ferro ou é fogo, né? E aí a pessoa parece que ela fica sem opções, e isso parece que é colocado, né? Eles metem medo na população de uma forma tal, o seguinte, se você não votar para fulano ou beltrano, você vai perder seu voto. E aí o sujeito não quer perder o voto, acaba votando por polarizado. Né? É difícil você quebrar esse estigma, né? Quando saem os candidatos, já é como se colocasse um punhado de cavalos de raia, né, para correr, e você já fala assim, aqui vai ganhar aquele e aquele. Né? Já marca o cavalo que vai vencer, antes da corrida. E aí fica difícil, né? Porque já sai com aquela preferência fictícia que acaba se transformando em verdade. Por isso é que não há renovação. É sempre os mesmos, digamos assim, os líderes, né? Líderes que chegam lá. E isso não é aqui em Cáceres, não. Isso é no Brasil, né? Você vê sujeito podre, onde ele passa, cheira a carne podre, de tão corrupto e tão safado que é, e a eleição após eleição ele é eleito. Então, porque o deputado fulano vai ganhar de novo, né? Vota no fulano de novo. E por aí vai. Fica nesse looping. Loop eterno. Mas é isso aí. Tem alguma pergunta aí? Agora nós mudamos de cameraman. Facchini, acho que nós podemos encerrar por aqui. Tem mais alguma colocação? Não, acho que... Agradecemos a sua participação. Para nós é uma honra tê-lo aqui. Olha, eu que agradeço a confiança de vocês de bater esse papo com a gente. E como você colocou no início, eu não levei muito assim pro lado técnico da coisa, bem descontraído. Exatamente, e a proposta é essa mesmo. Sabe, falar bem, meu português bem rasgado. Uma hora eu quero ter a oportunidade de falar com vocês sobre a fundação do FIP, viu? Olha aí. Sim. O FIP. Parte 2. Parte 2. Eu sou o remanescente dos fundadores. Nós éramos 4, os 3 já foram, e eu estou aqui teimoso. Olha aí. Aí é algo que eu não sabia. Eu sou o fundador remanescente. Aliás, a ideia de criação do FIP foi minha. Caraca. A gente fazia... Esse gravar não precisa, né? Mas a gente fazia... Tinha o compadre Ederbal, que era um radiotécnico, ele que cuidava das antenas de televisão para fazer a retransmissão de torre para torre até chegar. E cada antena dessa tinha motor, tinha bateria, tinha um monte de coisa que tinha que dar manutenção. E a gente fazia isso. E ele pegou para fazer esse serviço também na Barra do Bugres. E quando foi um dia, nós fomos à Barra do Bugres, fui dar manutenção na torre de lá. E eu fiquei na sala de espera do prefeito, ele foi conversar com o prefeito. E eu fiquei sentado lá. E naquele tempo a comunicação era fantástica. A comunicação oficial, por exemplo, era feita no mural. Ali estavam os decretos, as portarias, tudo grampeado naquele feltro vermelho lá. Aí eu tô lá olhando aquele negócio e do lado assim uma cartolina, escrita em azul e vermelho. Geralmente o valor da inscrição é vermelho, né, para chamar mais atenção. O resto é azul. Participe do primeiro torneio de pesca de Barra do Bugres. A inscrição 20 cruzeiros, um negócio assim. Regulamento. Aí eu olhei aquilo lá, a Ederbal saiu. Falei, compadre, dá uma olhada nesse negócio aqui. Ele olhou. Interessante. Falei, vamos participar? Ele, será, cara? Eu falei, vamos, cara. Então, interessante. Então, aqui não foi o primeiro. Não, vamos participar, cara. Tá. Então vamos fazer a inscrição. Aí fomos lá, fizemos a inscrição. E no dia X, fomos.
Eu, ele, o pai dele, e pegamos um cara que estava ajudando na organização do próprio festival do torneio de pesca de Barra do Bugre para nos assessorar, que era o Pirangueiro. Eu, seu Bertolino, Aderbal e o Pirangueiro. O filho do Aderbal foi também o Adilson, que hoje é engenheiro da Vivo, mas não pôde participar porque era menor. Aí participamos, tiramos o 3º lugar. Caraca. A gente era pescador de mão cheia, sempre pescava junto. Aí, chegando aqui, passado um tempo, eu falei para ele, compadre, você não acha que se Barra do Bugres pode fazer um festival daqui lá e foi bonito, só vendo, por que a gente não pode fazer aqui? Ele falou, Eu falei, vamos fazer? Ele falou, vamos fazer. Então tá. Aí eu conversei com o Paulo Homem de Melo, que era o secretário de obras da época. O Paulo, eu achei que isso não, botou gosto ruim. Falei, não, então vamos falar com o prefeito. Prefeito Ives Scaff. Chegamos no prefeito Ives Scaff, falei, a coisa é assim. Ainda bem que o senhor não desistiu, né? Não, eu sou da vida, fui muito teimoso. Aí o Ivo falou, rapaz, que ideia fantástica. O Ivo era um cara era um visionário, era terrível. Ele enxergava longe. Ele falou, rapaz, tá aí um negócio. Vamos fazer, vocês têm o que precisar. Já ligou pro secretário. Isso aí, menos de um ano do torneio que o senhor participou? 6 meses depois, 2 meses depois. Logo em seguida, ainda estava quente o negócio. Aí já ligou pro secretário, já autorizou o que precisasse. E aí fizemos. Realizamos o primeiro torneio de pesca de Cáceres. Que na verdade não era o primeiro, porque o primeiro de Cáceres sim, mas o primeiro foi na Barra do Bugres. O de Cáceres foi uma cópia. Digamos assim, ele iniciou no mesmo ano, né? Isso, no mesmo ano. Então nós copiamos o de Barra do Bugres, trouxemos o Pirangueiro que organizou o de lá para ajudar a gente a organizar o daqui e foi um sucesso. Daí para frente a história é longa, é maravilhosa. Esse primeiro, só por curiosidade, deu quantas pessoas? Qual que foi a programação? Foi só pesca? Eu não me lembro exatamente, porque naquele tempo, dos primeiros, não tinha participação infantil, juvenil, não tinha essas modalidades todas, né? Mulher, não, era só homem mesmo, pescador mesmo. E aí parece que foram, não me lembro bem, mas parece que foram 25 equipes. Por primeiro, bastante, hein? 25 equipes. 25 equipes. E aí, daí pra frente, a coisa fluiu, né? Só Poxa, sucesso. que legal essa essa história. história. Top. Que top. Vamos fazer a parte 2. Já vai sair um corte pra nós divulgar isso aqui antes do FIP, hein? Pois é. Que legal, Top, Faquinha, que legal. Alguma mensagem pra encerrar? Eu só agradecer a vocês pela confiança, né? Abrir esse espaço pra gente aqui. Não tem tanta gente mais interessante, com histórias mais interessantes do que as minhas, mas vocês me escolheram. Eu fico muito história mais interessante que essa. Inclusive eu tenho também depois, eu posso falar para vocês também alguma coisa a respeito da Fundação da Unemate, viu? Aí, ó. Com certeza. Eu estava lá, ajudei. Parte 2, Das brigas que tiveram. É. Prefeito sair no tapa com deputado. Rapaz. Muito bom, tem muita coisa boa. Então tá. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado, senhor, viu? Obrigado a gente mesmo. que agradece. Gente, então, muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe, dá o like e até a próxima. Vamos comer agora. Fui.